Dos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória litúrgica, o martírio de Santo André Quim e seus companheiros. Para nós entendermos um pouco da história desses santos, nós temos que levar em consideração o seguinte dado: tudo começou por volta dos anos 1600, quando alguns missionários saíam de Pequim da China, iam de uma certa forma evangelizar aquela região da Coreia, que surgiu a igreja ali por meio de leigos. A partir daí, a igreja foi instaurada, digamos assim. O bispo de Pequim começou a dar uma assistência na Coreia, porém, desde aquele tempo a igreja ela sobreviveu em meio às perseguições. No ano de 1882 foi decretado o seguinte, que todos os católicos deveriam renunciar à fé, se possível até exterminado, caso eles quisessem permanecer fiéis a Cristo. E é nesse contexto que vai nascer Santo André, no ano de 1821, numa família muito católica, muito piedosa, numa família nobre também coreana. Inclusive é na sua casa que o seu pai deixa os padres realizarem os sacramentos, celebrar o batismo, tudo escondido por causa da perseguição. O seu pai foi martirizado com 45 anos, jovem. Com 15 anos, Santo André não queria outra coisa a não ser sacerdote, ser padre. Ele estudou fora, foi ordenado às escondidas, e como um padre jovem ele fez um bem muito grande para a igreja da Coreia. Até que um dia ele foi preso, e para vocês terem uma ideia, foram martirizados cerca de 10.000 pessoas. Canonizado, que nós estamos celebrando hoje, esses seus companheiros, são 103 pessoas. Então Santo André, que é padre, com 25 anos que foi martirizado, e mais 102 pessoas. Então, para vocês verem o tamanho que foi esse martírio, esse derramamento de sangue por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles foram torturados. Vale ressaltar que todas as pessoas, antes de passar pelo martírio, eles têm essa opção: ou vocês renunciam a Cristo, à fé, ou vocês morrem. Então, mesmo diante da morte, essas pessoas corajosas preferiram serem fiéis a Cristo até o fim, mesmo que para isso custasse a própria vida. Apenas uma pequena citação do ofício das leituras no dia de hoje, escrito pelo próprio Santo André. Ele diz o seguinte: já neste mundo, pela graça divina, pela mesma graça recebemos o batismo, entrando no seio da igreja e tornando-nos discípulos do Senhor. Mas trazemos assim o precioso nome de cristão. De que nos servirá tão grande nome, se na realidade não o formos? Seria inútil termos nascido e ingressados na igreja, se traíssemos o Senhor e a sua graça. Melhor seria não termos nascido, do que recebido a sua graça, pecarmos contra Ele. Ou seja, meus irmãos e minhas irmãs, de nada adianta nós sermos cristãos, sermos católicos, sermos batizados, se nós não estamos dispostos a morrer por Jesus, se nós não estamos dispostos a morrer por causa da fé, a morrer por causa da igreja. A liturgia de ontem falava tanto isso, que nós temos que ser luz em meio às trevas. E o que significa ser luz? Não é se aparecer, não é se achar maior do que os outros, mas é dar testemunho com alegria da sua fé. É dizer para o mundo que vale a pena a vida que nós levamos, vale a pena aquilo que nos diz o Evangelho de hoje, fazer a vontade de Deus. Vale a pena viver uma vida reta, uma vida de acordo com os mandamentos da lei de Deus. Vale a pena. Isso é ser luz, isso é dar testemunho. Mas se nós não somos capazes de dar testemunho da nossa fé hoje, por vergonha, por respeito humano, pela posição que nós ocupamos na sociedade, como que nós seremos mártires? Então nós acabamos traindo a nosso Senhor Jesus Cristo. Eu comentei isso domingo,
que eu estava conversando com os padres na sexta-feira, e eu falava exatamente isso, a diferença do sofrimento, que é consequência da cruz, e sofrimento circunstancial. Cruz, um sofrimento que vem porque eu defendi a fé. Por exemplo, eu preguei aqui para vocês contra partidos políticos que prezam por princípios contra a fé da igreja. Não interessa se vocês vão sair daqui bravo, esse padre não gosto mais dele, como aconteceu numa comunidade, não tão longe daqui. Não me interessa. Toda essa revolta de vocês, esse sofrimento, é a cruz. Ou seja, a cruz é a consequência daqueles que resolveram seguir a nosso Senhor. Isso é a cruz. Agora vem uma mulher e fala bem assim para mim: padre, não aguento mais, o meu marido, ele é alcoólatra, não sei o que, eu tenho que carregar minha cruz. De jeito nenhum, essa não é a sua cruz, é um problema. O que nós fazemos diante do problema? Nós procuramos resolvê-lo. Então existe essa grande diferença. Por que estou falando isso para vocês? Porque diante da cruz nós não temos o que fazer, não tem como fugir. Nós temos que abraçar, nós temos que aceitar e contar com a graça de Deus para sermos fiéis. Se possível, até perdermos a nossa vida, até perdermos a nossa cabeça, e termos a firme certeza, como Santo André e seus companheiros tiveram: uma vez que nós cremos, uma vez que nós amamos Jesus, nós não temos que temer nada, porque nada pode nos separar do amor de Deus. Nós ouviremos isso no ofertório, como diz São Paulo: quem nos separará do amor de Deus? A morte, a tribulação, a fome, a perseguição, a inveja, nada pode nos separar do amor de Deus. Tertuliano nos ensina que o martírio é a semente de novos cristãos. Para uns viverem, outros precisam morrer. Assim como nosso Senhor teve que morrer, teve que entregar a sua vida, assim também nós só viveremos eternamente lá no céu se aqui nós estivermos dispostos a entregarmos a nossa vida por nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.